Estamos de volta, meus amigos. Segundo bloco, último bloco do encontro desta noite, para a gente continuar falando sobre os contratos empresariais. Mais uma vez, deixo aí à sua disposição as nossas redes sociais, tudo bem? Tanto Twitter quanto Instagram, para que você possa mandar as suas mensagens. Vamos voltar para a alienação fiduciária aqui, para que depois a gente possa conceituá-la, pessoal. Veja só, meus amigos. O Santander, então, emprestou dinheiro para eu comprar um Camaro que custa R$200.000. Aí o Santander falou assim, Surreal, daí você me paga, rapaz, em 60 módicas parcelas de R$6.000, por exemplo, tá? Normalmente é assim, ó. Falei, beleza. Se eu deixar de pagar uma dessas parcelas, pessoal, o que o Santander pode fazer? Por enquanto, eu só tenho de vínculo jurídico com ele o contrato de empréstimo. Por enquanto, o Santander só pode cobrar de mim o contrato de mútuo. Isso é muito inseguro para ele, porque pode ser que eu não tenha patrimônio. Se eu não tenho patrimônio, pode ser uma cobrança frustrada. Aí o Santander fala o seguinte, Surreal, então vamos fazer o seguinte negócio. Te emprestei o dinheiro, você comprou o carro. Agora, para garantir o contrato de mútuo, para garantir o pagamento desse mútuo, você vai me dar o próprio carro que você comprou como forma de garantia. Esse carro que você comprou, você vai dar esse carro em forma de garantia. Você vai alienar esse carro para mim. O que é alienação, pessoal? É você dar alguma coisa para alguém. Fiduciária. Fiduciária vem do latim fiducia, que significa garantia, significa confiança. Ou seja, eu estou dando esse bem para o Santander em forma de garantia. É aqui que nasce a alienação fiduciária. Porque daí, pessoal, eu vou dar esse bem para o Santander como forma de garantia. Eu vou transferir para o Santander a chamada propriedade resolúvel. Por que resolúvel? O Santander vai ser proprietário do carro. Enquanto eu não quitar as parcelas, o Santander é proprietário. Mas é uma propriedade resolúvel. É uma propriedade que se resolve. Se resolve no momento que eu pagar a última parcela. Se eu deixar de pagar alguma parcela, o que ele faz com o carro? Ele pega de volta, porque o carro é dele, o carro não é meu. Enquanto eu estiver na alienação fiduciária, o devedor ele apenas tem a posse do bem, mas a propriedade é da instituição financeira. É por isso que vem o nome alienação. Tá? Alienar é dar, fiduciária, dar em garantia. É daí que vem o nome alienação fiduciária em garantia. Antes de eu conceituar com vocês, percebam que a alienação fiduciária ela não é um contrato principal. Normalmente ele é um contrato fiduciário por fazer alienação fiduciária, pessoal. Normalmente você faz alienação fiduciária para garantir um contrato de empréstimo. O banco emprestou dinheiro para você e para garantir aquele pagamento daquele empréstimo, você dá aquele bem como forma de... Fechado? Anote o conceito do que é alienação fiduciária no seu caderno. Coloque assim, amigos. É um contrato acessório que normalmente nasce, alienação fiduciária é um contrato acessório que normalmente nasce para garantir empréstimo bancário. Dando o devedor o próprio bem adquirido como forma de garantia. É um contrato acessório que normalmente nasce para garantir mútuo bancário, dando o devedor o próprio bem que adquiriu como forma de garantia. Tudo bem? Beleza, amigos? Aí, uma outra pergunta que foi solucionada pelo STJ, inclusive o STJ editou uma súmula, que é a súmula 28 do Superior Tribunal de Justiça, que eu quero conversar com vocês. A pergunta era a seguinte, pessoal. Normalmente, a alienação fiduciária ela nasce da seguinte forma. Eu vou no banco, pego dinheiro emprestado para comprar alguma coisa. E eu dou esta coisa que eu comprei como forma de garantia. Mas existem aquelas pessoas que vão ao banco para pedir dinheiro emprestado, mas elas não querem comprar nada, elas querem pagar a dívida.
Eu chego no Banco Brasil e falo assim, eu quero 100 mil reais emprestados. O Banco Brasil fala assim, beleza, o que você vai comprar? Eu não vou comprar nada, eu vou pagar o cartão que está atrasado, pagar plano de saúde, eu vou pagar a dívida que eu tenho que não sei quem. Aí o banco começa a se sentir muito desprestigiado. Fala, você não vai comprar nada? Não vou comprar nada. Então você não vai me dar nada como garantia? Aí muitas pessoas falavam assim, não, eu vou dar. Eu tenho um carro que já está quitado e eu vou dar esse carro como garantia. Eu vou dar uma casa que é minha, que já está quitada, e eu vou dar essa casa como garantia. Aí a pergunta que se surgiu foi a seguinte, pode na alienação fiduciária o devedor ele dar um bem que já pertencia ao patrimônio dele como forma de garantia? Ou será que não? Porque a regra, como eu estou dizendo para vocês, é você ir no banco, pegar dinheiro emprestado, comprar uma casa, comprar um carro e dar esta casa. Agora, suponhamos que você pegue dinheiro e não compre nada. Pode você dar um bem que já pertencia ao seu patrimônio como forma de garantia? O STJ entendeu que sem problema nenhum. Anote o que diz a súmula 28 do Superior Tribunal de Justiça, pessoal. E preste atenção que isso pode ser cobrado na sua prova de primeira fase. A súmula 28 diz o seguinte. A alienação fiduciária pode ter como objeto, alienação fiduciária pode ter como objeto bens que já pertenciam ao patrimônio do devedor, tá? A alienação fiduciária pode ter como objeto bens que já pertenciam ao patrimônio do devedor. Súmula 28 do Superior Tribunal de Justiça. Tá, gente? Então, basicamente, a alienação fiduciária pode recair sobre qualquer bem móvel ou imóvel. Seja algum que você vá adquirir, ou seja algum que você já tenha. Só que daí, é óbvio, depende da aprovação do credor, tá? Se ele vai querer aquele bem como forma de garantia ou não. Beleza, amigos? Próximo passo sobre a alienação fiduciária, nós temos que estudar o inadimplemento desse contrato. Por quê, pessoal? Se houver o inadimplemento da alienação fiduciária, se houver o inadimplemento dessa relação contratual, o que o banco vai fazer? Meus amigos, num português bem claro, tá? Para não ficar falando de adjudicação de bem, num português bem claro, o banco vai tomar o bem. O banco vai tomar o bem daquele devedor. Caso o devedor inadimpla aquele contrato, o banco vai tomar o bem daquele devedor. E como ele pode fazer isso, pessoal? Isso é cobrado na primeira fase e isso que foi alterado pela lei de 2017. Como o banco pode fazer isso vai depender se é uma alienação fiduciária que recai sobre bens móveis ou se é uma alienação fiduciária que recai sobre bens imóveis. E é bem diferente, pessoal, o procedimento, se é de bens móveis ou se é de bens imóveis. Se a alienação fiduciária for de bens móveis, por exemplo, um carro, o banco vai observar o procedimento regulado por esse decreto que eu falei para vocês, 911 de 1969. Se for uma alienação fiduciária de bens imóveis, o banco vai observar o procedimento desta lei aqui, ó. 9.514/97, artigos 22 e seguintes. E esta lei foi alterada no ano de 2017. Meus amigos, você não pagou a parcela do seu carro. O que o banco pode fazer? Ele pode entrar com uma medida no Poder Judiciário que é super simples. Uma medida chamada de busca e apreensão, tá? Ele vai entrar com uma busca e apreensão no Poder Judiciário para ele tentar reaver aquele bem de você. Ele entrou com medida de busca e apreensão. Quem vai lá não é o banco, vai ser um oficial de justiça. O oficial de justiça vai bater na sua casa, ô, Surreal, vim pegar seu carro aí, você não pagou a parcela. Primeiro, pessoal, é mito isso aí de que você só pode ter busca e apreensão depois de 3 parcelas atrasadas. Não está em nenhum lugar isso aí na lei, pessoal. A lei fala o seguinte, atrasou a parcela, o banco pode entrar com busca e apreensão. É que normalmente os bancos esperam atrasar 3 parcelas. Por quê? Para eles também não compensa pegar o carro de volta. Eles querem ver se você paga a parcela em atraso para continuar. Mas juridicamente, pessoal, atrasou no dia seguinte, eles podem entrar com busca e apreensão, tá? O oficial de justiça foi na sua casa. Ele não vai pegar o seu carro direto. Ele vai dar um prazo
para você pagar. Ele dá um prazo de 5 dias para você pagar. Ele chega com a busca e apreensão, você vai ter um prazo de 5 dias para pagar. Aí é que tá, amigos. Pagar o quê? As parcelas em atraso ou todo o contrato de alienação fiduciária? Porque se você falar assim, ó, por exemplo, fiz alienação fiduciária de bens móveis, 60 parcelas, 6 mil, tá? Paguei 23. Atrasei a 24ª e a 25ª. Aí chegou lá para eu pagar em 5 dias. Pagar em 5 dias o quê? A 24ª e a 25ª ou todas as 30 e tantas que ainda estão para vencer, pessoal? Se a gente falar que é possível pagar só as parcelas em atraso, a gente vai falar que cabe purgação da mora. O que é purgação da mora? A mora é atraso. Significa dizer que você tem que purgar, acabar só com as parcelas em atraso. Se a gente falar que não cabe purgação da mora na alienação fiduciária de bens móveis, significa dizer que a instituição financeira, em 5 dias, ela pode exigir que eu pague todo o restante da dívida. Ela pode chegar e falar, não, senhor, não quero as duas, não, quero que você pague as 38 que estão faltando. Tudo bem? Na alienação fiduciária, entenderam a diferença? Na alienação fiduciária de bens móveis, não cabe purgação da mora, pessoal. Não é direito do devedor ter a purgação da mora, tá? Não é direito a purgação da mora. O que significa dizer que a instituição financeira, ela pode chegar apavorando. Ela pode chegar e falar, opa, não quero as parcelas em atraso, não. Quero tudo que está para vencer. Meus amigos, vai depender da instituição financeira. Volto a dizer, a instituição financeira também não é de interesse dela pegar aquele bem de volta. É por isso que normalmente elas aceitam que você pague as parcelas, hein? Mas o que eu quero dizer é que não é direito do devedor exigir isso, pessoal. Não é direito do devedor chegar no judiciário e falar assim, eu só vou pagar as parcelas em atraso. Se o Santander bater o pé, ele vai pegar o bem de volta. Que ele vai falar, eu quero tudo que está faltando e não só as parcelas em atraso. Não é direito à purgação da mora, tudo bem? Muito embora na prática eles permitam a purgação da mora. Último ponto. Se você não pagar as parcelas em atraso, ou se você quiser só pagar as parcelas em atraso e o banco não quiser, ele vai pegar o seu bem de volta. E aí ele vai leiloar esse bem. Esse leilão, pessoal, pode ser pelo Poder Judiciário ou ele pode ser feito de forma extrajudicial. Nesses leiloeiros que vocês encontram aí leiloando o carro, sem problema. Aí é muito comum que no leilão o produto da venda do carro ainda não seja suficiente para quitar o restante do contrato. É muito comum, pessoal, porque carro tem uma desvalorização muito rápida e a taxa de juros é muito alta. Então é possível que eu venda o Camaro no leilão por 100 mil e ainda faltam 150 mil para quitar a alienação fiduciária. A pergunta é, pode o banco continuar cobrando? Se o produto da venda no leilão não for suficiente para quitar o contrato, pode o banco continuar cobrando? No caso de bens móveis, pode continuar cobrando. Se o produto da venda não foi suficiente, pode a instituição financeira continuar cobrando. Tudo bem? Lógico que o restante da dívida. E a lei até fala de forma bonitinha. Se o produto da venda for superior ao que estiver restando, aí o banco tem que devolver o excedente. Na prática, isso nunca acontece, tá, amigo? Porque provavelmente não vai dar para pagar e você vai ter que continuar pagando aquela alienação fiduciária. Não é? Então, isso para de imóveis. Para de imóveis, ela estabelece primeira praça e segunda praça, como a gente vai ver. Na de imóveis, o decreto não traz nenhuma regra. Em regra, é lógico que se ela vender por um preço muito abaixo, isso pode ser considerado fraude. Mas, normalmente, já na de bens móveis, de carro, a primeira praça, na verdade, nem tem duas, né? A primeira praça já começa com um preço bem inferior mesmo. E se vender, vendeu. Tá? Na de imóveis estabelece. A primeira praça tem que ser o valor da avaliação dada pelo perito. E a segunda praça pode ser, em alguns casos, 40% ou 50% abaixo do valor de mercado. Tá? Mas na de imóveis não. Maravilha, amigos? Só recapitulando aqui, ó. Busca e apreensão, 5 dias para pagar, não é permitida a purgação da... E o banco pode continuar? Agora vamos para de imóveis, pessoal. Você não pagou a parcela do seu apartamento.
Meus amigos, a lei de 1997 foi alterada no ano passado para prever um procedimento que as instituições financeiras agora sequer precisam ir para o Poder Judiciário na alienação fiduciária de bens imóveis. E não ir para o Poder Judiciário é muito bom, pessoal, por toda a morosidade, né? Elas conseguem adjudicar o seu bem sem ter uma decisão judicial. Porque elas vão entrar com procedimento no próprio cartório de imóveis e não no Poder Judiciário. É um procedimento, pessoal, que ficou conhecido como execução extrajudicial. Amigos, não é execução de título extrajudicial, porque execução de título extrajudicial se entra no Poder Judiciário. É execução extrajudicial. É uma execução que não corre no Poder Judiciário, pessoal. É uma execução que corre no cartório de... Mas o nome correto é ofício de registro de imóveis, tá? Tecnicamente não existe cartórios no Brasil, pessoal. Existem ofícios. Ofício de registro de imóveis, ofício de registro civil de pessoa jurídica, ofício de registro civil de pessoas naturais, tabelionato de nota, tabelionato de protesto. É que no popular a gente fala cartório de imóveis. Toda alienação fiduciária de bens imóveis, ela tem que ser averbada na matrícula do imóvel no cartório. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento que está com alienação fiduciária para o Bradesco. Vai estar na matrícula do imóvel. Se o réu, ele transferiu a propriedade Resolufo Bradesco, por meio do contrato tal, alienação fiduciária tal. Tá? Não paguei a parcela do meu apartamento. O Bradesco não vai para o juiz. O Bradesco vai no próprio cartório de imóveis. Por isso fala execução extrajudicial. Falou, cartório de imóveis, ó, se o réu atrasou a parcela. Pegue o imóvel dele e leve a leilão. O próprio cartório de imóveis vai fazer isso. Como que ele faz? O cartório de imóveis vai mandar um funcionário do cartório notificar esse devedor, que no caso sou eu. Vai notificar, fala assim, Surreal, você tem 15 dias para pagar, rapaz. Tudo bem? Veja que na de imóveis o prazo não é de 5, o prazo acaba sendo de 15 dias. Você tem 15 dias para pagar. O quê? O restante de toda a alienação fiduciária ou só as parcelas em atraso? Pessoal, porque lembre, geralmente imóvel é mais alto valor do que imóvel, né? E normalmente imóvel, o prazo mínimo, você pode celebrar até menor, mas normalmente o prazo mínimo são 120 meses, 10 anos. Ou às vezes 30 anos, a gente celebra 360 meses. Você não está conseguindo pagar uma, pessoal. Chegar o cara do cartório de imóveis, tem que pagar todo o contrato, você já entrega o apartamento para ele. Ele falou, meu filho, deixa para lá então. É por isso que nesse caso a lei foi sensata. Ela falou, no caso de bens imóveis, cabe purgação da mora. Ou seja, você vai pagar só as parcelas em atraso, acrescidas de juros, correções e despesas do oficial. Tudo bem? As despesas do cartório dele está te intimando. Então, cabe purgação da mora na de bens imóveis. Tudo bem? O que significa dizer que é direito do devedor só pagar as parcelas em atraso. O que na de bens móveis já não é, na de bens imóveis é direito dele. Falar, não, vou pagar só o que está em atraso. Você não conseguiu, pessoal. A instituição financeira vai levar o seu bem para ser leiloado. Mais uma vez, o leilão pode ser judicial ou extrajudicial. Mas se ela já começou o processo de forma extrajudicial, lógico que ela vai fazer leilão extrajudicial. Se vocês forem procurar nos sites, pessoal, digitem aí no Google leilão extrajudicial, você vai ver que tem grandes empresas, grandes leiloeiros aqui em São Paulo, a Zuckerman. Meus amigos, e quantos imóveis estão sendo leiloados? Porque a inadimplência de alienação fiduciária no Brasil de imóveis atualmente está muito alta, porque nós ainda estamos na crise, pessoal. Então tem gente comprando apartamento muito barato aí, tá? Olha só, vai ser leiloado. Na de bens imóveis, a OAB acho que não vai chegar a cobrar isso de vocês, mas só para vocês saberem o que ela pode cobrar, se o banco pode continuar cobrando ou não. Mas na de bens imóveis, a lei fala que tem que ter a primeira praça, o leilão. O que é a primeira praça? É a primeira tentativa. E aí, nessa primeira praça, o lance mínimo é o laudo da avaliação do imóvel. Então, o perito foi lá e falou, apartamento vale 320 mil, lance mínimo é 320 mil. Ninguém compra na primeira praça, pessoal. A primeira praça é sempre deserta, porque todo mundo sabe que daí vai ter a segunda praça. A primeira praça é para inglês ver, pessoal. Ninguém compra. Aí, na segunda praça, a lei da alienação fiduciária autoriza que o imóvel seja vendido com lance inicial com preço 40% ou 50% inferior ao laudo da avaliação.
Um apartamento que foi avaliado em 300 mil. Segunda praça, normalmente o lance inicial é 150 mil. Aí já compensa. Aí os caras começam a dar lance, 150, 152, 153, às vezes fecha por uns 200. Ninguém compra na primeira praça, pessoal. Isso é praxe, tá? Se você entrar nesses leiloeiros e ter lá a primeira praça, já pode esperar a segunda. Ninguém vai fechar na primeira praça. Aí na segunda praça, normalmente eles dão um desconto. Aí a pergunta é a seguinte, vendeu o apartamento. Só que o produto da venda não foi suficiente para quitar o contrato de alienação fiduciária. Pode o banco continuar cobrando na de imóveis, sim ou não? Na de imóveis não, tá? Na de imóveis, o banco não pode continuar a cobrança. Não pode continuar cobrando. Pode. Assim, o próprio devedor pode comprar, antes do bem ir a leilão, ele sempre vai ter o direito de preferência, tá? Se ele não exercer o direito de preferência, aí vai para leilão. Indo para leilão, ele pode comprar? Pode, mas só se acontecer um fato extemporâneo na vida dele, que ele arranjou dinheiro, porque provavelmente na prática ele não vai ter bala na agulha. Porque daí, normalmente, em leilão, são raros os casos em que as instituições financeiras aceitam parcelamento. Por exemplo, você dá uma entrada de 20% e parcelar o restante em 10 vezes. A maioria exige que seja pago em dinheiro. Você já está aí comprando com 50% de desconto, fala, traz aqui 200 mil em dinheiro, aí o imóvel é seu. Então, assim, poder ele pode, mas muito difícil na praça. Você que tem ganho na Mega Sena, alguma coisa, e ali ele esteja com bala na agulha. Tá? Primeira praça, segunda praça, professor, Não, tá? Primeira praça, você tem a primeira praça e obrigatoriamente você tem que marcar uma nova data para a segunda praça. Não pode ser no mesmo dia, segundo a lei de alienação fiduciária. Tá? Sim, sim. Se você entrar no leilão, você fica sabendo se é a primeira ou segunda praça, sim. Se entra nesses sites, tem o Mega Leilões, Uckerman Leilões, tá? Não estou fazendo propaganda, não tem interesse nenhum, mas só para vocês entenderem. Se entra num site desse como Mega Leilões, vai ter lá imóvel aqui na região São Paulo, central de São Paulo, imóvel tal, apartamento tal, número tal. Vai marcar se está ocupado ou não, mas mesmo que esteja ocupado, fique tranquilos, pessoal. Você consegue despejar essa pessoa de lá, tá? Aí vai estar marcando assim, primeira praça, para o dia 16 de novembro de 2018, lance inicial tal. Segunda praça, para o dia 10 de janeiro de 2019. Você vai ter a diferença e as datas marcando. Aí quando já teve a primeira praça, eles riscam, e aí só tem a data da segunda praça. O próprio arrematante, que é o comprador que faz. Ele que se encarrega disso. Tá? Tudo bem, amigos? Oi. Não, pode. Tá? Ele perguntou o seguinte, financiou em 300 meses, ele pagou 297, está devendo 3. Pode tomar? Pode. É que daí o produto da venda provavelmente vai ser superior ao que ele estava faltando. Aí vendeu, o banco tem que restituir o excedente para ele. Mas pode ter uma parcela. Alienação fiduciária é obrigação própria ter rem. Recai sobre a coisa. Vai perseguir a coisa, faltando uma parcela. Tudo bem? Beleza, meus amigos? Entenderam a alienação fiduciária? Pessoal, se eu pudesse dar uma dica para vocês, quando vocês... Alguém aqui vai prestar a prova do dia 18? A maioria vai, né? Deem uma lida no sábado nessa tabelinha, pessoal. Comparem, tá? Móveis, busca e apreensão. Imóveis, execução extrajudicial. Móveis, 5 dias. Imóveis, 15 dias. Móveis, não é permitido... Aliás, não é direito à purgação da mora. Imóveis, é direito à purgação da mora. Móveis, o banco pode continuar cobrando. Imóveis, o banco não pode continuar cobrando. Tudo bem? Próximo contrato que nós vamos conversar, contrato de seguro, que vem previsto nos artigos 757 e seguintes do nosso Código Civil, pessoal. E quem traz o conceito de seguro é o próprio artigo 757. E a partir desse conceito, pessoal, a gente já consegue basicamente extrair todas as informações que são necessárias para o contrato de seguro. Mas, mais uma vez, para você entender, vamos explicar como que ele nasceu, o que é, para só depois a gente conceituar. O seguro,
ele é classificado como um contrato de socialização dos riscos. Pessoal, o que significa socializar? Dividir, né? Por exemplo, quando você estava na escola, tinha uma coxinha, você falava para o seu amigo, socializa a coxinha aí, né, meu amigo? Socializa o lanche. Socializar é dividir. É daí que vem, inclusive, a palavra socialismo, que é dividindo, tudo bem? Socialização é divisão, é dividir. Seguro é um contrato de socialização dos riscos, ou seja, você já entende que os riscos vão ser divididos por todos os segurados. Como que nasceu o contrato de seguro, pessoal? Ele não é um contrato novo. O contrato de seguro, ele nasce na época das grandes navegações. Ele nasceu naquela época, pessoal, pelo seguinte: o comércio marítimo era muito pujante. As instituições financeiras naquela época começaram a especular sobre o risco. Começaram a especular da seguinte maneira: quantos navios partem, por exemplo, Porto de Santos, quantos navios partem daqui por dia? Ah, partem 720 navios por dia. Ah, se partem 720 por dia, quer dizer que por ano, por exemplo, partem 250 mil navios. Tá. Desses 250 mil que partem por ano, quantos afundam? Ah, no máximo 3 afundam. Ah, no máximo 250 mil partem, 3 afundam. Quanto que custa cada navio que afunda? Ah, em média custa 10 milhões. Bom, partem 250 mil, 3 afundam, cada um que afunda 10 milhões. Então, provavelmente, meu prejuízo ao longo do ano, 30 milhões. Aí, os bancos começaram a chegar para os capitães de navio. Falaram, Surreal, seguinte, cara, é muito difícil o seu navio afundar. É uma chance em 250 mil. Mas se afundar, você perde os 10 milhões de reais, que é o que vale o seu navio. Então, vamos fazer o seguinte. Temos 250 mil pessoas nessa situação. Cada um de vocês me paga um pouquinho. Me paga aí 5 mil por ano. Aí eu reúno todo esse dinheiro e se de repente o seu navio afundar, eu te dou 10 milhões. Se o seu navio não afundar, problema seu, os 5 mil ficaram comigo. Os capitães de navio começaram a falar, melhor perder 5 mil do que perder 10 milhões, né? Lei de Murphy, vai que, não é verdade? Pode afundar. E assim nasceu o contrato de seguro, pessoal. Os capitães de navio começaram a socializar os riscos entre eles, intermediado com uma instituição financeira. Deu tão certo que hoje tem seguro para tudo. Você faz seguro do seu carro, você faz seguro da sua vida, você faz seguro da sua casa, às vezes você faz seguro do celular, você faz seguro às vezes de computador, você faz seguro de roubo de cartão de crédito. Isso é socialização de riscos, pessoal. O que é o seguro do seu carro? Por exemplo, a instituição financeira e as seguradoras perguntam, que carro você tem? Ah, tem um HB20. Ah, quantos HB20 tem no Brasil? Ah, tem 100 mil. Maravilha. Quantos são roubados? São roubados 10. Ah, desses roubados, quantos são recuperados? São recuperados tantos. Eles vão fazendo, por meio de cálculos atuariais, o valor do risco. E é por isso que seguro não tem muita lógica com relação ao valor. Às vezes você fala assim, nossa, o carro do fulano custa 200 mil e o seguro dele é 2 mil. Meu carro custa 50 mil, o seguro é 4 mil. Por que não tem lógica, pessoal? Porque o que vale é o risco que a coisa tem de se perder ou deteriorar. Um carro de 200 mil é muito mais difícil de ser roubado que um carro de 50. Por quê, pessoal? Um carro de 200 mil, as peças não têm muita receptação. Carro de 50 mil, as peças têm muita receptação. Então, você desmancha, você já tem, infelizmente, você já tem gente para comprar. Então, por isso que carros normalmente mais baratos, o seguro é mais caro do que carros mais caros. Por exemplo, Ferrari, pessoal, não é caro o seguro, porque o risco que a Ferrari tem é de se deteriorar de batida, de roubar. Quem vai roubar a Ferrari, pessoal? Você fala, Surreal, eu quero, mas para você passear, você não vai fazer isso que a polícia vai te pegar. E para revender, moçada, você não tem mercado, você entende o que eu quero dizer? Seguro de moto é mais caro ou não é que seguro de carro? E moto não é mais barato? Porque o risco que a moto tem de ser roubada é muito maior do que um risco que um carro tem de ser roubado. Tudo bem? Coloque o conceito de seguro previsto pelo artigo 757 do Código Civil, que fala o seguinte: é o contrato por meio do qual a seguradora mediante o recebimento do prêmio
indenizará o segurado pela perda ou deterioração de coisa ou pessoa por riscos pré-determinados. É o contrato por meio do qual a seguradora, mediante o recebimento do prêmio, indenizará o segurado pela perda ou deterioração de coisa ou pessoa por riscos pré-determinados. Desse conceito, basicamente, a gente consegue extrair todas as informações a respeito desse contrato. Primeiro, quem são as partes? Você tem de um lado a seguradora. Quem que pode ser seguradora no nosso país, pessoal? Para ser seguradora no nosso país, só pode ser seguradora as sociedades seguradoras autorizadas pela SUSEP. O que é a SUSEP? É um órgão do governo federal que significa Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP é um órgão que regula a atividade de seguro no Brasil. Então, para ser seguradora, você tem que montar uma sociedade seguradora. Surreal, instituição financeira não pode ser? Não, quem é seguradora é sociedade seguradora. Surreal, mas o Bradesco tem seguradora? Essas instituições financeiras, elas montam as suas seguradoras. Tanto que é Bradesco Seguros, pessoal. Os caras têm CNPJ próprio, têm administração própria, Itaú Seguros, Santander Seguros. E as instituições financeiras, como elas atuam nesse setor, elas não podem, com o CNPJ que elas têm, que é autorizado pelo Banco Central, atuar no contrato seguro. Elas têm que montar uma seguradora, tudo bem? E aí nós temos as seguradoras independentes, Tóquio Marine, Porto Seguro, Sul América Seguros, Azul Seguros, mas tem que ser uma sociedade autorizada pela SUSEP. Já o segurado pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. O segurado pode ser qualquer um, tá? Qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Agora, olha que ponto interessante, pessoal. Quais são as obrigações das partes? Qual que é a obrigação do segurado, né? O segurado, ele acha o seguinte, que quando ele bate o carro, ele recebe da seguradora o prêmio. Errado, pessoal. Prêmio não é aquilo que você recebe da seguradora. Prêmio é aquilo que você paga para a seguradora. A obrigação do segurado é pagar o prêmio. Então, aquilo que você paga a título de parcela para o Bradesco Seguros, aquilo é o prêmio. Surreal, bati meu carro, qual que é a obrigação da seguradora? A obrigação da seguradora é pagar a indenização. Segurado paga o prêmio. Seguradora paga a indenização. Tudo bem? E não o contrário, pessoal. Seguradora não paga prêmio para você. É você que paga o prêmio para ela, ela te paga a indenização. Ela te paga a indenização, pessoal, quando aquela coisa ou pessoa que você segurou, e a gente já vê as espécies de seguros, ela se perde ou se deteriora. O que é perda, pessoal? A coisa deixa de existir. Você bate o carro, deu PT, tudo bem? Deterioração. Você bateu, mas não deu PT, ainda dá para arrumar. Ou seja, perdeu-se parcialmente. Agora, a seguradora, ela só vai pagar para você quando a coisa ou pessoa se perdeu por riscos pré, ela determina esses riscos, pessoal. E ela determina na apólice. É a apólice que pré-determina quais são os riscos. E quanto maiores os riscos você chamar para essa apólice, mais caro vai ficar o seguro, prêmio. Por exemplo, você vai lá fazer o seguro do seu carro, vai ter a apólice lá onde você assinar o contrato de seguro. Aí na apólice o cara vai estar perguntando várias coisas, né? Falando assim, Surreal, você quer cobertura contra roubo? Você fala, sim, né? Moramos no Brasil, é mais do que, né? Surreal, você quer cobertura contra furto? Quero.
Você quer cobertura contra enchente? Você fala, quero, moro em São Paulo, vira um copo d'água, já tem enchente aqui, né? Surreal, você quer cobertura contra incêndio? Quero. Você quer cobertura contra tsunami? Aí você olha e fala, tsunami, né? Primeiro que eu nem moro na praia. Mesmo morando na praia, nunca ouvi falar em tsunami no Brasil. Não, tsunami não quero não. Muito obrigado. Vai que, né, pessoal? Aí você vai para Ubatuba, passar as férias, o Réveillon, de repente tem um terremoto no Chile, que surte reflexo no Brasil, vem uma onda e leva o seu carro. Seguradora é obrigada a pagar? Não, porque o risco não estava pré-determinado, pessoal. Então ela só vai ser obrigada a indenizar por aqueles riscos que forem pré-determinados na apólice. É por isso que é importante você ler a apólice para ver quais são os riscos pré-determinados. Tudo bem? Próximo ponto, pessoal. Existem duas espécies de seguro. Porque o seguro ele pode recair sobre coisa ou ele pode recair sobre pessoa. É por isso que nascem duas espécies de seguro. E o próprio Código Civil os classifica dessa maneira. Existe o seguro de dano e o seguro de pessoas. Seguro de dano, pessoal, é aquele que recai sobre coisa. Pode ser uma coisa móvel, imóvel ou semovente. Quando você faz seguro do seu carro, você está fazendo seguro de dano. Quando você faz seguro da sua casa, você está fazendo seguro de dano. O que são bens semoventes, pessoal? Por exemplo, animais, tá? Infelizmente, ainda são considerados objetos e não sujeitos de direito, de acordo com a nossa legislação. Você tem um cavalo muito valioso, pessoal. Cavalo que vale, por exemplo, 2 milhões de reais. Você pode fazer seguro desse cavalo. Você está fazendo seguro sobre um bem semovente, seguro de dano. Sempre que recair sobre coisa, é seguro de dano. Agora, o seguro de pessoas, ele recai sobre a própria vida daquela pessoa ou ele pode recair sobre partes do corpo humano, pessoal. Exemplo, seu pai faz... Na verdade, o seguro de vida não deveria ser seguro de vida, né? Seguro de morte, né? Seu pai faz seguro de vida. Ele não está segurando uma coisa, ele está segurando uma pessoa. Seguro de vida é exemplo clássico de seguro de pessoas. Só que os seguros, eles podem recair sobre partes do corpo humano. Por exemplo, pessoal, é muito comum um cirurgião plástico fazer seguro das suas mãos. Porque muito embora a cirurgia plástica seja um trabalho intelectual, poxa, ela só se instrumentaliza com a firmeza da mão daquele médico. E se o médico tem um acidente? Se ele tem uma doença que ele perde a firmeza das suas mãos? Praticamente acabou a profissão dele, pessoal. Então, geralmente, ele faz seguro das suas mãos. Neymar tem seguro das suas pernas. O cara cai direto, pessoal. E vai que numa dessas caídas, né, ele quebra a sua perna, não pode mais jogar futebol. Vocês já viram quantos milhões isso pode estar envolvido? É muito comum um jogador de futebol fazer seguro das suas mãos. É muito comum um cantor fazer seguro das suas cordas vocais. Então, sem problema nenhum, pessoal. E aí você vai mensurar qual que é o valor do seguro, o que vai estar estipulado, se vai segurar a perna do Neymar só quando é a entrada de outro jogador, se ele cair. Aí vai depender da apólice que vai pré-determinar, tudo bem? Mas pode o seguro recair sobre partes do corpo sem problema nenhum, tá? Desde que, lógico, seja coisas lícitas, tá, pessoal? Não vai recair sobre outras partes. Fechado, meus amigos, até aqui? Beleza? Sim, né? Ia dar um exemplo aqui, mas deixa pra lá. Bobeira, né, gente? Que bobeira, né? Aqui de Bengala faz seguro. Não é isso não, mas olha, partes lícitas, pessoal. Por que é importante você saber se é seguro de dano ou se é seguro... Mas olha só, vocês sabiam que, por exemplo, essas tipo mulher moranguinha, essas coisas, fazia seguro do bumbum? É verdade, fazia, pessoal. Fazia seguro do bumbum, né? O que isso tem a ver? Tudo a ver com a nossa aula, mas enfim, vocês entenderam a diferença entre seguro de dano e seguro de pessoas, né? É importante você saber porque tem limite à indenização. Se o seguro for de dano, o Código Civil fala... Primeiro vamos ver o de pessoas. Se o seguro for de dano, o Código Civil, a respeito da indenização, ele vai falar o seguinte, qual que é o valor da indenização? Aí o Código Civil fala que o céu é o limite, tudo bem? Quando o seguro é de pessoas, o valor da indenização não tem teto.
você pode estipular qual é que seja o seu valor. Por uma lógica muito simples, pessoal. Como que você vai quantificar a vida de uma pessoa em valores ou parte do corpo humano em valores? Então, por exemplo, Neymar pode colocar nas suas pernas. Não, a indenização vai ser de 2 bilhões de reais. Não tem limite. Tanto que, por exemplo, tem gente que faz seguro de vida de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não tem limite. Agora, quando o seguro é de dano, o dano recai sobre coisa e toda coisa tem valor econômico. O Código Civil fala que a indenização não pode sobrepor ao valor da coisa. Ou seja, a indenização não pode se sobrepor ao valor do bem que está sendo segurado. Qual que é o motivo do código, pessoal? Amigos, né? Imagine que meu carro vale 50 mil. Eu faço um seguro em que a seguradora fala que vai pagar 100 mil caso ele se perca. Aí, meus amigos, de repente eu começo à noite a olhar para o meu carro e começo a falar assim para ele, é mais vale você ir embora do que ficar comigo. Aí eu abro o meu carro, deixo a chave na ignição, na Praça da Sé com uma plaquinha, pelo amor de Deus, me leve para ninguém nunca mais encontrar. Se o valor da indenização no seguro de coisa se sobrepuser ao valor da própria coisa, você pode instigar a pessoa a querer propositalmente perder aquela coisa só para receber a indenização. Não que estando abaixo, às vezes tem gente que não faça isso. E se a seguradora descobrir, ela não precisa pagar a indenização. Mas a lei quis evitar que isso acontecesse, pessoal. Uma casa de 1 milhão, valor de indenização. 1 milhão. Você não pode falar que vale 3 milhões, porque daí a pessoa se sente estimulada a, de repente, a perder aquele bem. Tá? Você deve estar se perguntando assim, Surreal, seguro de carro, às vezes tem seguradora que faz 110% da tabela FIPE, né? E você está falando que não pode. Meus amigos, por lei não pode. A FGV não vai perguntar para você dos 110% da tabela FIPE, porque isso é uma resolução do Denatran que, em casos específicos, autoriza que o seguro de automóveis possa sobrepor até 10% do valor do bem. Sabe qual que é a justificativa, pessoal? Se você bate o seu carro e dá perda total, você vai comprar, em regra, outro carro igual. Mas você não vai ter só a despesa do carro, vai ter despesa do quê? PVA, documentação, licenciamento. Então, por isso que nesse caso específico, resolução Denatran permite que seja 110%. Mas a regra é de que seguro de dano não pode sobrepor ao valor da coisa. E isso está estipulado pelo próprio Código Civil. Maravilha até aqui? Beleza, amigos? Última informação sobre o contrato de seguro. O Código Civil fala que se o segurado ele contribuir dolosamente para a ocorrência da coisa que ocasionou a perda ou deterioração, tá? Se ele contribuir dolosamente, simplesmente a seguradora se isenta da obrigação de pagar aquela indenização. É por isso que, normalmente, antes da seguradora pagar a indenização, ela manda um perito seu, ela manda alguém da sua confiança fazer vistoria, analisar aquele caso para ver se não houve alguma coisa nesse sentido. Bateu o carro beldo, moçada? Já era, tá? Isso é considerado dolosamente você ter contribuído para a situação. Isso, sabe por que isso é suicídio, pessoal? Normalmente os segurado não, que já morreu, né? Mas normalmente os herdeiros desses segurados não vão receber indenização. Porque o que é o suicídio? O cara contribuiu dolosamente, né, para que ele tivesse esse resultado, tá? É muito complicado. Tem gente que fala assim, eu mais vale o morto do que vivo. Não é bem assim, pessoal. Se você contribuir para que isso aconteça, os seus herdeiros não vão conseguir receber esta indenização. Oi. Seguro-fiança, na verdade, é uma garantia do contrato de locação, que está regulado no artigo 37 da Lei de Locação. O seguro-fiança é uma espécie de seguro,
só que é uma espécie de seguro regulada pelo artigo 37 da Lei de Locação de Imóveis, que se dá em contrato de locação. As regras gerais seguem o artigo 757 seguintes, mas tem regras específicas também no artigo 37 da Lei de Locação. O seguro-fiança ele é cobrado na UAB, nunca foi cobrado, mas se for cobrado, vai ser cobrado na parte de direito civil e não na parte de direito empresarial. 37 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locação de Imóveis Urbanos, tá? Artigo 37 da Lei 8.245 de 91. Mas as regras gerais do seguro-fiança, o seguro-fiança ele segue as regras gerais dos 757 seguintes que a gente está estudando. E ele é considerado um seguro também de dano, que é quando o locatário descumpre o aluguel, tá? Beleza, meus amigos? Mais uma vez foi um prazer enorme ter estado com todos vocês nesse encontro de hoje. Volto a dizer, se ficar alguma dúvida, fique à vontade para mandar, seja pelo nosso Twitter, pelo Instagram ou também pelo nosso Facebook, pessoal. Continue nessa pegada, nesses estudos aí, que se Deus quiser, tudo vai dar certo. Um grande abraço e até mais, se Deus quiser.